Você já parou para pensar em tudo o que acontece antes do azeite chegar à sua mesa? A maioria das pessoas vê apenas a garrafa pronta no mercado, com um rótulo bonito, talvez uma embalagem elegante, e imagina que o processo seja simples. Afinal, parece fácil pensar que basta pegar a azeitona, apertar e pronto. Mas a verdade está muito longe disso. Por trás de cada garrafa de azeite, existe uma cadeia inteira de cuidado, técnica, tempo e precisão. E o mais impressionante é que a qualidade do azeite depende de detalhes que começam muito antes da extração. Tudo começa no campo, passa por etapas delicadas dentro da fábrica e termina num produto que, se for bem feito, carrega aroma, sabor, frescor e identidade. E hoje você vai entender exatamente como o azeite é fabricado, desde a oliveira até o momento em que ele é engarrafado. Tudo começa com a oliveira. A oliveira é uma árvore cultivada há milhares de anos e faz parte da história de várias civilizações. Em regiões do Mediterrâneo, ela sempre foi símbolo de alimento, tradição e riqueza. É dessa árvore que nasce a azeitona, o fruto que dá origem ao azeite. Só que nem toda azeitona colhida vira um azeite de alta qualidade. Existe um ponto certo para tudo. A fruta precisa ser retirada da árvore no momento ideal de maturação. E esse detalhe muda completamente o resultado final. Se a azeitona for colhida verde demais, o azeite pode até ter certas características intensas, mas o rendimento será menor. Se ela for colhida madura demais, perde frescor, aumenta o risco de fermentação e o produto final pode ficar inferior. Ou seja, o azeite de qualidade começa com uma decisão muito importante no campo, que é saber a hora exata de colher. Depois disso, vem a colheita. Em muitos lugares, principalmente nas produções mais cuidadosas, a colheita ainda pode ser feita manualmente. Nesse caso, as azeitonas são retiradas com muito cuidado para evitar danos. Redes são colocadas embaixo das árvores e os frutos são colhidos de forma delicada. Isso reduz impactos, evita machucados e ajuda a preservar a integridade da azeitona. Mas também existe a colheita mecanizada, que é muito usada em produções maiores. Máquinas vibram a árvore ou utilizam sistemas que fazem os frutos caírem rapidamente. É um método muito mais veloz, muito mais eficiente em escala, mas também exige precisão. Porque se a regulagem estiver errada, a azeitona pode ser machucada, e isso acelera o processo de oxidação. E aqui entra uma coisa que muita gente não imagina. O relógio começa a correr no exato momento em que a azeitona é colhida. Diferente de outros processos agrícolas, na produção de azeite o tempo é um fator decisivo. Depois que a azeitona sai da árvore, ela não pode ficar muito tempo parada. Quanto maior a demora até o processamento, maior o risco de fermentação, aquecimento e deterioração. E tudo isso compromete aroma, sabor, estabilidade e qualidade. É por isso que, nos melhores sistemas de produção, as azeitonas são levadas para a fábrica o mais rápido possível, às vezes em poucas horas. Elas geralmente são transportadas em caixas ventiladas, para evitar pressão excessiva e acúmulo de calor. Porque até o modo como a fruta é carregada faz diferença. Quando as azeitonas chegam ao local de processamento, começa a primeira etapa industrial, a limpeza. Antes de qualquer extração, é preciso remover tudo aquilo que não faz parte do fruto. Folhas, galhos, terra, poeira e outras impurezas precisam sair. Para isso, são usados ventiladores, esteiras e sistemas de lavagem. Os ventiladores ajudam a separar materiais leves, como folhas. Já a lavagem remove resíduos que ficaram grudados na superfície da azeitona. Essa etapa é fundamental, porque pequenas impurezas podem alterar o resultado final. E quando o objetivo é produzir um azeite de alta qualidade, qualquer detalhe importa. Depois da limpeza, as azeitonas passam por uma seleção. E essa fase também é mais importante do que parece. Nem toda azeitona que chegou à fábrica está em perfeitas condições. Algumas podem estar machucadas, outras podem ter começado a fermentar, outras podem ter sido atacadas por insetos ou apresentar defeitos internos. Então, nessa etapa, os frutos comprometidos são descartados. Em instalações mais modernas, essa seleção pode ser feita com esteiras, sensores e sistemas ópticos que identificam falhas que o olho humano nem sempre percebe. O motivo disso é simples. Um pequeno número de frutas ruins já pode afetar um lote inteiro de azeite. Só depois dessa triagem é que as azeitonas seguem para a próxima etapa, a moagem.
É aqui que o fruto é triturado. Antigamente essa etapa era feita com grandes rodas de pedra que esmagavam lentamente as azeitonas. Era um processo tradicional, quase artesanal. Hoje, na maioria das fábricas, esse trabalho é feito por moinhos metálicos de alta eficiência. Eles trituram a azeitona inteira, polpa, casca e caroço. O resultado é uma pasta espessa, homogênea, que concentra tudo o que está dentro do fruto. E é nessa massa que o óleo está presente, mas ainda não separado. Ou seja, o azeite ainda está preso dentro da estrutura da pasta. É por isso que a moagem, sozinha, não basta. Depois da moagem, vem uma etapa decisiva, chamada malaxagem. Talvez esse seja um dos momentos mais importantes de todo o processo. A malaxagem consiste em mexer lentamente a pasta de azeitona por um tempo controlado. Parece simples, mas esse movimento é essencial porque ajuda as minúsculas gotículas de óleo a se unirem em gotas maiores. E isso facilita muito a extração depois. Só que existe um detalhe extremamente delicado aqui: a temperatura. Se a pasta esquentar demais, o azeite perde compostos aromáticos, perde frescor e pode perder parte das qualidades que o tornam especial. Por isso, produtores sérios controlam essa fase com muito rigor. Tempo e temperatura precisam estar sob controle o tempo todo. É nessa parte do processo que se preserva uma grande parte da identidade sensorial do azeite. O perfume, o sabor, a sensação de frescor, a intensidade, tudo isso começa a ser definido aqui. Depois da malaxagem, chega finalmente a etapa que muita gente espera: a separação do azeite. Hoje, isso normalmente é feito por centrifugação. A pasta entra em máquinas que giram em alta velocidade. Essa força faz com que os componentes se separem. De um lado ficam as partes sólidas, de outro a água presente no fruto, e de outro o óleo. É assim que o azeite começa a surgir de forma mais clara. E aqui vale quebrar uma expectativa comum. O azeite recém-extraído nem sempre sai com aquela aparência cristalina e dourada que muita gente imagina. Muitas vezes ele sai mais turvo, mais denso e até com tonalidades esverdeadas mais intensas. Isso varia conforme a variedade da azeitona, o ponto de maturação e o próprio método de processamento. Ou seja, cor, sozinha, não define qualidade. Depois de separado, o azeite pode seguir por dois caminhos: ser filtrado ou não. Quando ele é filtrado, pequenas partículas de polpa e minúsculas gotas de água que ainda ficaram em suspensão são removidas. Isso ajuda a estabilizar o produto e aumenta sua durabilidade. O azeite filtrado tende a se conservar melhor ao longo do tempo. Já o azeite não filtrado mantém essas partículas naturais. Em alguns casos, isso pode deixar o sabor mais intenso no início, mas também torna o produto mais sensível à oxidação e à deterioração. Então não é simplesmente uma questão de melhor ou pior, e sim de proposta e cuidado. Depois disso, o azeite segue para o armazenamento. E aqui entra outra etapa crítica. O azeite é extremamente sensível à luz, ao calor e ao oxigênio. Se for armazenado de forma errada, começa a perder qualidade rapidamente. Por isso, os melhores produtores utilizam tanques de aço inoxidável, com controle de temperatura e proteção contra o contato excessivo com o ar. Em muitos casos, ainda se usa a atmosfera inerte, com gases como nitrogênio, para evitar a oxidação. Isso ajuda a preservar o azeite até o momento do envase. Enquanto o azeite está armazenado, ele também passa por controles de qualidade. Esses controles não são apenas visuais. Existe análise química e análise sensorial. Na parte química, são avaliados fatores como acidez, estabilidade, composição e presença de compostos que indicam qualidade ou defeitos. Já na parte sensorial, entram degustadores treinados, capazes de identificar aroma, frutado, amargor, picância e qualquer sinal de problema. Isso acontece porque um azeite de verdade, especialmente quando se pretende classificá-lo como extra virgem, precisa cumprir critérios rigorosos. Não basta parecer bom, ele precisa realmente apresentar qualidade comprovada. Depois de aprovado, o azeite segue para o envase. E até esse momento final, exige atenção. A embalagem não serve apenas para vender o produto com aparência bonita. Ela tem função de proteção. Garrafas transparentes, por exemplo, deixam passar luz, e isso acelera a degradação do azeite. É por isso que muitos produtos de melhor qualidade vêm em garrafas escuras, latas ou recipientes opacos. Além disso, o envase muitas vezes é feito de forma a reduzir o contato com o oxigênio,
justamente para preservar o produto o máximo possível. E mesmo depois de engarrafado, o cuidado continua. O transporte e o armazenamento final também fazem diferença. Um azeite pode sair excelente da fábrica, mas perder qualidade se ficar exposto ao calor excessivo, à luz ou a condições ruins até chegar ao consumidor. Ou seja, a qualidade do azeite não depende só da fabricação, mas de toda a cadeia. E tem mais uma questão importante. Como o azeite é um produto valioso, o setor também enfrenta problemas com fraudes. Em alguns casos, óleos inferiores são vendidos como se fossem azeite puro. Em outros, produtos de baixa qualidade recebem rótulos enganosos. Por isso, rastreabilidade, certificação e controle são tão importantes. No fim das contas, fabricar azeite é muito mais do que simplesmente extrair óleo de uma fruta. É um processo que começa na escolha do momento certo da colheita. Passa pela rapidez no transporte, pela limpeza, seleção, moagem, malaxagem, centrifugação, filtragem, armazenamento, análise e envase. Cada etapa influencia diretamente no resultado final. E talvez seja justamente isso que torna o azeite tão especial. Dentro de uma garrafa bem produzida, não existe apenas um ingrediente. Existe agricultura, ciência, tradição, tecnologia e um cuidado enorme para preservar o melhor de um fruto extremamente delicado. Da próxima vez que você olhar para uma garrafa de azeite, talvez enxergue mais do que um simples produto. Talvez veja uma cadeia inteira de decisões, técnica e precisão, que começou muito antes de ela chegar à prateleira. Porque no final, um grande azeite não nasce por acaso. Ele é construído etapa por etapa.